O som dos aparelhos médicos era ensurdecedor quando finalmente abri os olhos após 5 longos meses. Meu nome é Raimunda Queiroz, tenho 64 anos e nunca imaginei que minha própria filha seria capaz de me trair da forma mais cruel possível. Mas deixe-me começar pelo início desta história que mudou minha vida para sempre. Era um domingo de março, véspera do meu aniversário de 64 anos. Morava em minha casa em Poços de Caldas, uma propriedade que construí com muito suor ao lado do meu marido Joaquim após 40 anos de trabalho duro. Tínhamos uma pequena empresa de confecções que cresceu ao longo dos anos, chegando a faturar cerca de R$50 mil mensais no auge. Minha filha Adriana, de 36 anos, apareceu em casa naquela manhã com um sorriso que eu não via há muito tempo. Ela havia se distanciado da família nos últimos anos, especialmente depois que se casou com Roberto, um homem que sempre demonstrou interesse apenas no nosso patrimônio. Eles vinham enfrentando dificuldades financeiras desde que o negócio dele faliu, perdendo mais de R$200 mil em dívidas. Mãe, que tal fazermos algo especial para o seu aniversário amanhã? Ela disse, abraçando-me com uma ternura que há muito não demonstrava. Lembra quando eu era pequena e você me levava para ver o nascer do sol no Pico do Gavião? Que tal revivermos esse momento? Meu coração se encheu de alegria. Finalmente minha filha queria se reaproximar de mim. Durante anos eu havia tentado reconstruir nossa relação, especialmente depois que descobri que ela e o marido tinham tentado falsificar documentos para vender uma parte do nosso terreno rural, avaliado em R$800 mil. Na época, perdoei, pois acreditava que o amor de mãe poderia superar qualquer decepção. Joaquim, meu marido de 42 anos de casamento, estava viajando a trabalho, ou pelo menos era o que eu pensava. Ele havia saído na sexta-feira para resolver algumas pendências da empresa em Belo Horizonte. Nossa relação não estava das melhores. Os problemas com Adriana haviam criado uma tensão constante em casa, e às vezes eu sentia que ele me culpava por ser muito permissiva com nossa filha. Na manhã seguinte, acordo às 4h30 da madrugada. Adriana chegou pontualmente às 5h, dirigindo seu carro novo, um presente que eu e Joaquim havíamos dado a ela no Natal passado, custando R$45 mil, na esperança de demonstrar nosso amor e apoio. Ela estava radiante, falando sobre como seria especial esse momento juntas. Durante o trajeto até a montanha, conversamos sobre memórias da infância. Ela parecia genuinamente emocionada, lembrando de quando era pequena e eu a levava para colher flores silvestres nas trilhas. Mãe, eu sinto muito por todo o distanciamento desses últimos anos, disse ela segurando minha mão. Quero que saiba que te amo muito. Chegamos ao local exato onde costumávamos ir quando ela era criança. A vista era deslumbrante, com as montanhas de Minas Gerais se estendendo até onde a vista alcançava. O sol começava a despontar no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Era realmente mágico. Adriana me ajudou a caminhar até uma pedra grande onde sempre nos sentávamos. Ela estava atrás de mim, eu observando a paisagem, quando senti suas mãos em meus ombros. Mãe, ela sussurrou em meu ouvido, sua voz mudando completamente de tom. Finalmente livre de você. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, senti um empurrão. O mundo girou e tudo se tornou escuridão. O que eu não sabia naquele momento era que minha vida estava prestes a mudar de uma forma que jamais imaginei. E o que Adriana não sabia era que não estávamos sozinhas naquela montanha. Se você está gostando desta história de superação e quer saber como conseguir descobrir toda a verdade, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos. Conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Adoro saber que minha história chega a pessoas de todo o Brasil. 5 meses. 5 longos meses em estado de coma, conectada a aparelhos que mantinham minha vida por um fio. Quando finalmente despertei no Hospital Santa Casa de Poços de Caldas, a primeira coisa que vi foi o rosto preocupado de Joaquim. Ele estava mais magro, com olheiras profundas e cabelos ainda mais grisalhos do que eu lembrava. Raimunda, minha querida, você voltou para mim, ele sussurrou, segurando minha mão com uma força que transmitia todo o desespero que havia sentido durante esses meses. Lágrimas escorriam por seu rosto. Um homem que raramente demonstrava emoções. Minha voz saiu rouca, quase inaudível. Joaquim, o que aconteceu comigo?
As memórias da montanha começaram a voltar em fragmentos. O nascer do sol, as palavras de Adriana, a sensação de estar caindo. Você sofreu um acidente na montanha, ele disse, mas percebi algo estranho em sua expressão. Adriana disse que você escorregou e caiu, teve traumatismo craniano grave e fraturas múltiplas. Os médicos disseram que foi um milagre você ter sobrevivido. Adriana, onde estava minha filha? E a Adriana? Ela está bem? Ela me salvou? O semblante de Joaquim mudou completamente. Ele olhou para os lados, verificando se não havia ninguém por perto, e se aproximou mais da minha cama. Raimunda, preciso te contar algo que vai chocar você. Mas primeiro, você precisa saber que eu não estava em Belo Horizonte naquele fim de semana. Meu coração disparou. Como assim? Você disse que tinha uma reunião de negócios? Eu menti, ele confessou, baixando a cabeça. Nas últimas semanas, eu vinha desconfiando de algo. Adriana havia me procurado algumas vezes, fazendo perguntas estranhas sobre nossa situação financeira, sobre seus direitos de herança, sobre o que aconteceria se você não estivesse mais aqui. Um frio percorreu minha espinha. O que você está querendo dizer? Eu contratei um detetive particular, Raimunda. Gastei 8.000 arraires dos nossos recursos porque precisava ter certeza. Roberto estava com muitas dívidas, mais de 300.000 arraires em débitos com agiotas. Eles estavam sendo ameaçados. E descobri que Adriana havia consultado 3 advogados diferentes sobre inventário e sucessão. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Mas isso não significa que... Tem mais, Joaquim interrompeu. Na noite anterior ao seu passeio com Adriana, recebi uma ligação do detetive. Ele havia descoberto que Roberto tinha feito contato com pessoas ligadas ao mercado de seguros, investigando sobre nossas apólices de vida. Temos um seguro de 500 reais. 00, lembra? A realidade começou a se formar como um quebra-cabeças macabro. Você está sugerindo que ela... Eu segui vocês naquela manhã, ele disse, sua voz tremendo. Mantive distância, mas estava lá. Vi quando vocês chegaram na montanha. Vi quando ela ajudou você a sentar na pedra. E vi... Ele parou, engolindo em seco. O que você viu, Joaquim? Vi ela empurrar você. Vi sua própria filha tentar te matar. O mundo desabou ao meu redor. A filha que eu havia criado com tanto amor, que eu havia perdoado tantas vezes, que eu havia ajudado financeiramente mesmo quando ela me traía, havia tentado me assassinar. Mas há algo que ela não sabe. Joaquim continuou, tirando o celular do bolso. Eu gravei tudo. Cada segundo do que aconteceu naquela manhã está aqui, neste aparelho. Minhas mãos tremeram quando ele me mostrou o vídeo. Era difícil de assistir, mas era inegável. Lá estava Adriana, empurrando sua própria mãe de um penhasco com frieza calculada. Por que você não mostrou isso para a polícia? Perguntei. Porque eu queria que você acordasse primeiro. Queria que você decidisse o que fazer. E porque... Ele hesitou. Porque eu descobri que isso é apenas a ponta do iceberg. Tem muito mais coisa por trás disso tudo. Naquele momento, uma enfermeira entrou no quarto. Dona Raimunda, que bom vê-la acordada. Sua filha está aqui todos os dias, sabe? Ela acabou de sair para buscar um café. Que filha dedicada a senhora tem? Quando a enfermeira saiu, olhei para Joaquim com uma mistura de raiva e determinação. Ela pensa que conseguiu. Ela pensa que eu não lembro de nada. E é exatamente isso que vamos deixar ela pensar, disse Joaquim, um brilho determinado em seus olhos. Até descobrirmos toda a extensão da traição dela. Adriana havia subestimado a força de uma mãe traída. E ela estava prestes a descobrir que algumas quedas podem nos tornar mais fortes do que jamais fomos. 3 dias após meu despertar, ainda estava me adaptando à nova realidade quando Adriana entrou no quarto do hospital. Ela trazia um buquê de flores amarelas, minhas favoritas, e um sorriso que agora eu sabia ser completamente falso. Mãe, graças a Deus você acordou, ela exclamou, correndo para me abraçar. Seu desempenho era impressionante. Se eu não soubesse a verdade, realmente acreditaria que era uma filha desesperada pela recuperação da mãe. Oi, minha filha, respondi, forçando um sorriso fraco. Joaquim me havia instruído sobre como agir, fingir que não me lembrava de nada do que aconteceu na montanha. Você se lembra do que aconteceu? Ela perguntou, e percebi uma ansiedade mal disfarçada em sua voz. Não muito bem, menti. Lembro que fomos ver o nascer do sol,
depois tudo fica confuso. Acordei aqui. O alívio em seu rosto foi evidente. O médico disse que é normal ter perda de memória depois de um traumatismo como o seu. Você escorregou e caiu, mãe. Foi horrível. Eu gritei por socorro, chamei a emergência. Pensei que ia te perder. Que atriz consumada. Obrigada por me salvar, filha. Durante os dias seguintes, Adriana representou o papel da filha perfeita. Trazia comida caseira, arrumava meus cabelos, lia para mim. Mas eu observava cada movimento, cada expressão, cada palavra. E Joaquim havia me contado o que descobriu enquanto eu estava em coma. Roberto aparecia ocasionalmente, sempre mal-humorado e impaciente. Durante uma dessas visitas, quando Adriana saiu para falar com os médicos, ele se aproximou da minha cama. Dona Raimunda, a senhora sabe que Adriana e eu estamos passando por dificuldades financeiras, né? Ele disse, sem preâmbulos. Com a senhora internada, os gastos médicos, já são mais de 80 mil arrears só neste hospital. O plano de saúde não cobre? Perguntei fingindo ingenuidade. Cobre parte, mas tem muita coisa que fica por conta da família. E com a empresa parada, ele deixou a frase no ar como se fosse minha culpa. A empresa está parada? Joaquim não consegue tocar sozinho. Precisa de alguém para ajudar. Adriana poderia assumir parte dos negócios, mas precisaria de uma procuração sua. Aí estava, o primeiro passo do plano deles para assumir nossos bens. Eu ainda estou muito confusa. Quando sair do hospital, conversamos sobre isso. Roberto não gostou da resposta. Dona Raimunda, a senhora precisa entender que cada dia que passa, mais dinheiro estamos perdendo. Já são quase 200 mil reais de prejuízo acumulado. Quando Adriana voltou, a tensão no ar era palpável. Roberto, o que você está fazendo aqui sozinho com minha mãe? Só conversando sobre a situação da empresa, ele respondeu, mas ela o repreendeu com o olhar. Naquela noite, Joaquim veio me visitar após Adriana ter ido embora. Como foi hoje? Ele perguntou. Roberto já começou a pressão para conseguir procuração, contei. E tem mais uma coisa. Quando Adriana pensou que eu estava dormindo, ouvi ela falando no telefone com alguém. O que ela disse? Algo sobre acelerar o processo e que não pode esperar muito mais porque os médicos estão falando em alta. Fiz uma pausa. Joaquim, ela mencionou um valor. O homo tá 2 milhões para ano. O rosto de Joaquim empalideceu. Esse é o valor total dos nossos bens. A empresa, a casa, o terreno rural, as aplicações. Eles já calcularam tudo, concluí. A questão é, qual é o próximo passo deles? Eu devia estar morta. Como vão explicar minha sobrevivência para quem quer que esteja por trás disso? Joaquim pegou minha mão. O detetive que contratei descobriu mais coisas. Roberto tem contatos com pessoas perigosas por causa das dívidas com agiotas. E tem documentos falsificados com sua assinatura. Que tipo de documentos? Testamento, procurações, transferências bancárias. Eles estavam se preparando para sua morte há meses. A magnitude da traição era avassaladora. Não era apenas um crime passional, era um plano elaborado e calculado para me eliminar e ficar com nossa herança. Amanhã, disse Joaquim, vamos começar a revidar, mas primeiro precisamos reunir mais evidências. E para isso, você vai ter que continuar fingindo ser a mãe ingênua que perdeu a memória. Por quanto tempo? Pelo tempo que for necessário para destruir esse plano e fazer justiça. Eles pensam que são espertos, mas subestimaram uma coisa importante. O quê? A força de uma mãe que descobriu que foi traída pela própria filha e a determinação de um marido que quase perdeu a mulher da vida dele. Naquela noite, olhando pela janela do hospital para as luzes de Poços de Caldas, fiz uma promessa. Adriana e Roberto iam pagar por cada mentira, cada manipulação, cada momento de terror que me fizeram passar. A guerra estava apenas começando. Uma semana após despertar do coma, recebi alta médica. Adriana fez questão de me levar para casa, representando a filha cuidadosa até o último momento no hospital. Durante o trajeto, ela falava incessantemente sobre como havia cuidado de tudo durante minha internação. Mãe, você não se preocupe com nada. Eu e Roberto organizamos tudo para facilitar sua recuperação, disse ela, dirigindo com cuidado exagerado. Inclusive, conseguimos uma boa pessoa para cuidar da casa e dos negócios enquanto você se recupera. Que pessoa? Perguntei, mantendo o tom inocente. Um contador muito competente que o Roberto conhece.
Ele está ajudando a reorganizar as finanças da empresa. Com vocês dois sem condições de trabalhar direito, precisávamos de ajuda profissional. Alarmes dispararam em minha mente. Sem condições? Joaquim está bem. Claro, mãe. Mas o papai está muito abalado com tudo que aconteceu. Ele não consegue se concentrar direito. Outro dia mesmo ele quase assinou uns documentos errados. Ao chegar em casa, a primeira coisa que notei foi como tudo parecia diferente. Móveis mudados de lugar, algumas peças antigas que desapareceram e, principalmente, um estranho sentado à mesa da minha cozinha, mexendo em papéis que reconheci como documentos da empresa. Mãe, este é Fábio, o contador que eu falei. Adriana apresentou. Fábio, esta é minha mãe, Raimunda. Fábio se levantou com um sorriso oleoso. Era um homem de cerca de 40 anos, bem vestido, mas havia algo falso em sua aparência. Dona Raimunda, é um prazer. Adriana me falou muito da senhora. Que bom vê-la recuperada. Obrigada, respondi, observando que ele tinha vários documentos espalhados pela mesa, incluindo contratos e escrituras. Fábio está nos ajudando a regularizar algumas pendências, explicou Adriana. Sabe como é? Com a senhora internada, algumas coisas ficaram desorganizadas. Joaquim chegou naquele momento e, pelo seu olhar, percebi que ele já sabia quem era esse tal Fábio. Raimunda, como foi a viagem? Está se sentindo bem? Sim, mas estou cansada. Acho que vou descansar. Claro, mãe. O Fábio estava justamente mostrando alguns documentos que precisam da sua assinatura. Nada urgente, quando a senhora estiver melhor. Fui para o quarto, mas deixei a porta entreaberta para ouvir a conversa na cozinha. O que escutei me fez o sangue gelar. Ela não suspeita de nada? Perguntou Fábio. Nada. Perda total de memória do acidente. Está completamente ingênua, respondeu Adriana. E o marido? Joaquim está controlado. Ele assinou procuração semana passada, pensando que era para facilitar o tratamento médico dela. Roberto entrou na conversa. O problema é que ela pode recuperar a memória. Não vai dar tempo, disse Fábio friamente. Com os documentos que já temos, podemos transferir 70% dos bens até o final do mês. O resto fica mais fácil depois. E se ela se recusar a assinar? Por isso estamos aqui, Roberto. Existem outras formas de persuadir pessoas debilitadas a colaborar. Meu coração disparou. Eles não apenas queriam nossos bens, estavam dispostos a usar métodos violentos se necessário. Quanto tempo temos? Perguntou Adriana. Os agiotas estão pressionando. São 350 mil que vocês devem, com juros subindo toda semana. Se não conseguirmos pelo menos 200 mil reais até o final deste mês, conseguiremos, interrompeu Roberto. A propriedade rural vale 400 mil reais. É só conseguir que ela assine a escritura de venda. E a empresa? Vale uns 600 mil reais no mercado. Já tenho comprador interessado. Eles estavam literalmente leiloando nossa vida. 40 anos de trabalho sendo destruídos para pagar as dívidas irresponsáveis do Roberto. Mais tarde, quando todos saíram, Joaquim veio ao quarto. Você ouviu? Ouvi tudo. Joaquim, você realmente assinou uma procuração? Ele baixou a cabeça envergonhado. Sim, mas não era para isso que eles falaram. Era para autorizar seu tratamento médico. Eu estava desesperado, achando que você podia morrer, e Adriana disse que precisava da minha autorização para alguns procedimentos. Onde está esse documento? Aqui. Ele tirou uma cópia do bolso. Consegui uma cópia antes de assinar. Quando li, quase desmaiei. Não era uma procuração médica, era uma procuração geral e irrevogável, dando poderes a Adriana para administrar todos os nossos bens. Joaquim, com isso aqui, ela pode vender tudo sem precisar da minha assinatura. Eu sei. Por isso precisamos agir rápido. O detetive descobriu mais coisas sobre esse Fábio. O quê? Ele não é contador. É um falsário profissional. Tem passagem pela polícia por estelionato e falsificação de documentos. E tem mais. O tal comprador interessado na empresa é uma empresa fantasma controlada pelo próprio Roberto. A situação era ainda pior do que eu imaginava. O que vamos fazer? Amanhã você vai ao cartório comigo. Vamos revogar essa procuração e registrar uma nova, específica para mim. E depois, ele parou, com um brilho determinado nos olhos. Depois o quê? Depois, vamos dar o troco. Preparei algumas surpresas para nossa querida filha e seu marido. Naquela noite,
Enquanto Adriana cuidava de mim, trazendo chá e remédios, eu a observava representar seu papel de filha dedicada. Ela não sabia que eu havia descoberto cada detalhe do plano diabólico dela. Mas em breve, ela descobriria que havia escolhido a vítima errada. Na manhã seguinte, Joaquim executou a primeira fase do nosso plano. Enquanto Adriana pensava que estávamos dormindo, saímos silenciosamente pela porta dos fundos e fomos direto ao cartório de Poços de Caldas. A tabeliã doutora Márcia nos conhecia há anos e ficou chocada quando explicamos a situação. Dona Raimunda, isso é muito sério. Falsificação de procuração é crime federal, ela disse, examinando os documentos. Vou revogar imediatamente essa procuração fraudulenta e registrar uma nova, específica para seu marido, apenas para questões médicas. Doutora, preciso fazer mais uma coisa, disse eu. Quero alterar meu testamento. Joaquim me olhou surpreso. Não havíamos discutido isso. Como a senhora deseja alterar? Quero deserdá-la completamente. Adriana Queiroz Santos não receberá 1 centavo da minha herança. Mãe, você tem certeza disso? Perguntou Joaquim. Absoluta. Uma filha que tentou matar a própria mãe não merece herdar nada. Doutora Márcia preparou os documentos e em 2 horas estava tudo resolvido. Agora Adriana não tinha mais poder sobre nossos bens, e caso algo me acontecesse, ela ficaria sem nada. Voltamos para casa antes que ela percebesse nossa ausência. Quando chegamos, ela estava na cozinha com Roberto e Fábio, todos debruçados sobre papéis. Mãe, onde vocês estavam? Fiquei preocupada, ela disse, mas percebi raiva mal disfarçada em sua voz. Fomos ao médico fazer uns exames de controle, mentiu Joaquim. Que bom. Aliás, mãe, o Fábio trouxe uns documentos importantes para a senhora assinar. São papéis para regularizar a situação da empresa. Que tipo de papéis? Perguntei, fingindo inocência. Fábio se aproximou com um sorriso falso. São contratos de manutenção, dona Raimunda. Sua empresa fornece uniformes para algumas prefeituras da região e esses contratos precisam ser renovados. Peguei os papéis e, fingindo dificuldade para ler, pedi. Joaquim, você pode ler para mim? A vista ainda não está boa. Quando Joaquim começou a ler, a farsa ficou evidente. Não eram contratos de manutenção. Eram documentos de venda da empresa para uma firma que não existia. Espera, interrompi. Isso aqui não é o que vocês falaram. Está escrito que estou vendendo a empresa. Silêncio constrangedor. Roberto foi o primeiro a falar. Dona Raimunda, é que, com a senhora doente e tudo mais, talvez seja melhor vender mesmo. A senhora não tem mais idade para tocar um negócio. Não tenho idade? Tenho 64 anos, não 90. Adriana tentou amenizar. Mãe, é só uma proposta. Se a senhora não quiser, não quero, disse firmemente. E outra coisa, não preciso mais dos serviços do senhor Fábio. O falsário não gostou nada. Dona Raimunda, a senhora precisa entender que tem obrigações financeiras. Sua filha me contratou e tenho direito ao pagamento pelos serviços prestados. Que serviços? Chegou ontem. Já prestei consultoria durante 3 semanas. Ele mentiu descaradamente. Então cobre da Adriana. Foi ela quem contratou. A tensão no ambiente era palpável. Roberto sussurrou algo no ouvido de Adriana, que ficou visivelmente nervosa. Mãe, a senhora está parecendo meio confusa. Acho que deve ser efeito dos remédios. Que tal descansar um pouco? Não estou confusa. Estou lúcida o suficiente para perceber que vocês estão tentando me enganar. Fábio recolheu os papéis bruscamente. Dona Raimunda, a senhora vai se arrepender de não colaborar. Tem muita coisa em jogo aqui. É uma ameaça? É um conselho. Ele respondeu friamente. Após eles saírem, Joaquim e eu sabíamos que havíamos declarado guerra, mas tínhamos a vantagem. Eles não sabiam que conhecíamos todo o plano. Agora vem a parte mais difícil, disse Joaquim. Qual? Vamos fingir que você está ficando senil. É a única forma de eles baixarem a guarda e cometerem um erro fatal. Nos dias seguintes, comecei a representar o papel de uma idosa confusa. Esquecia nomes, repetia perguntas, fingia não entender conversas simples. Adriana ficou claramente aliviada, achando que finalmente eu estava ficando inofensiva. Mãe está se deteriorando rapidamente, ela comentou com Roberto, pensando que eu não estava ouvindo. Acho que em algumas semanas ela vai estar completamente dependente. Melhor assim, Roberto respondeu. Vai ser mais fácil conseguir a assinatura dela.
Mas o que eles não sabiam era que Joaquim havia contratado um advogado especialista em crimes familiares. Dr. Carlos Mendes estava construindo um processo criminal contra Adriana, Roberto e Fábio por tentativa de homicídio, estelionato e falsificação de documentos. Temos evidências suficientes para condená-los, Dr. Carlos havia dito. O vídeo do empurrão, os documentos falsificados, as testemunhas que confirmam as ameaças. Mas seria melhor se conseguíssemos gravá-los confessando. E foi exatamente isso que fizemos. Joaquim instalou microfones em toda a casa, especialmente na cozinha, onde eles sempre se reuniam. Em uma semana, tínhamos horas de gravações comprometedoras. A armadilha estava armada. Agora era só esperar o momento certo para fechá-la sobre eles. 2 semanas após começarmos nossa encenação, Adriana e Roberto caíram completamente na nossa armadilha. Eles passaram a discutir seus planos abertamente na minha frente, achando que eu estava caduca demais para entender. Foi numa quinta-feira à tarde que conseguimos a confissão mais incriminadora. Adriana estava na cozinha com Roberto e Fábio quando fingi estar cochilando na poltrona da sala, mas o microfone que Joaquim havia escondido captou cada palavra. A situação está ficando crítica, disse Fábio. Os agiotas estão perdendo a paciência. Se não conseguirmos pelo menos 300 mil reais até semana que vem... Vai conseguir, interrompeu Adriana. Minha mãe está cada vez mais confusa. Ontem ela assinou 3 documentos achando que eram receitas médicas. Meu sangue gelou. Que documentos eram esses? Que documentos? Perguntou Roberto. Transferência de 150 reais. 000 da conta poupança para nossa conta corrente, autorização para a venda do terreno rural e uma procuração adicional para o Fábio. Adriana, disse Fábio, se descobrirem que ela estava incapacitada mentalmente quando assinou, todos os documentos serão anulados. Não vão descobrir se ela não estiver aqui para contestar. Roberto disse com frieza. Silêncio tenso. O que você está sugerindo? Perguntou Adriana. O mesmo que você deveria ter feito direito da primeira vez. Roberto respondeu. Só que agora tem que parecer natural. Acidente doméstico, problema cardíaco, qualquer coisa. Roberto, Adriana sussurrou, não podemos falar isso aqui. Por quê? Ela não entende mais nada mesmo. Fábio entrou na conversa. Tenho contatos que podem ajudar. Gente especializada em acidentes convincentes. Custa 50 mil, mas resolve o problema definitivamente. Eles estavam planejando meu assassinato ali na minha própria cozinha. Tive que me controlar para não gritar de horror. E o Joaquim? Perguntou Adriana. Joaquim não é problema, respondeu Roberto. Sem ela, ele fica perdido. E com a procuração que já temos, podemos convencê-lo a assinar qualquer coisa. Naquele momento, ouvi a porta da frente se abrir. Era Joaquim voltando da farmácia. Na verdade, ele havia ido encontrar Dr. Carlos para entregar as gravações mais recentes. Oi, pessoal, ele disse, entrando na cozinha. Como está minha mulher? Dormindo na sala, respondeu Adriana. Papai, precisamos conversar sobre uma coisa importante. O que é? É sobre a situação financeira de vocês. Fábio fez um levantamento e descobriu que vocês têm dívidas que não sabiam. Joaquim fez cara de preocupado. Que dívidas? Fábio abriu uma pasta. Impostos atrasados, multas trabalhistas, pendências na Receita Federal. São quase 400 mil reais em débitos. Isso é impossível. Nossa contabilidade sempre foi em dia. Infelizmente não, seu Joaquim. E se não resolvermos logo, podem penhorar todos os bens de vocês. A mentira era tão descarada que chegava a ser cômica. Mas Joaquim representou bem o papel do marido desesperado. O que podemos fazer? Vender tudo rapidamente, disse Roberto, antes que a Receita bloqueie. Mas isso deixaria a gente sem nada. Não sem nada, mentiu Adriana. Vocês ficariam com 200 mil líquidos depois de quitar as dívidas. É suficiente para viver tranquilos. E onde vamos morar? Podem vir morar com a gente, ofereceu Roberto, fingindo generosidade. Temos espaço. Era genial da parte deles, nos deixar sem bens, dependentes e depois facilitar minha morte acidental. Preciso pensar, disse Joaquim. Não tem muito tempo para pensar, pressionou Fábio. A Receita pode agir a qualquer momento. Naquela noite, quando finalmente ficamos sozinhos, Joaquim me contou que Dr. Carlos estava eufórico com as gravações.
Temos material suficiente para prendê-los por formação de quadrilha, tentativa de homicídio qualificado, estelionato e falsificação de documentos. A Polícia Federal vai ser acionada porque envolve crimes contra o sistema financeiro. Quando vamos agir? Dr. Carlos sugeriu esperarmos mais alguns dias. Quer pegar o tal contato do Fábio, esse que faz acidentes convincentes. Joaquim, não sei se aguento muito mais essa farsa. E se eles resolverem agir antes? Não vão. Ainda precisam da sua assinatura em alguns documentos. E além disso, ele sorriu pela primeira vez em semanas. Preparei uma surpresinha para eles. Que surpresa! Lembra que a Adriana disse que você assinou transferência de 150 mil? Sim, eu esvaziei essa conta 2 dias antes. O dinheiro está numa conta nova que abri só no meu nome, em outro banco. Quando eles tentarem sacar, vão descobrir que não tem nem 10 reais. Finalmente tive motivos para sorrir. E eles vão entrar em desespero. Exatamente. E gente desesperada comete erros. Grandes erros. No dia seguinte, a bomba explodiu. Adriana chegou em casa furiosa, acompanhada de Roberto e Fábio. Mãe, o que aconteceu com o dinheiro da poupança? Ela gritou, esquecendo completamente de manter a farsa da filha carinhosa. Que dinheiro, filha? Perguntei, fingindo confusão. Os 150 mil airs que a senhora transferiu. A conta está zerada. Eu não lembro de ter transferido dinheiro nenhum. Roberto estava vermelho de raiva. Dona Raimunda, pare de fingir. A senhora assinou a transferência. Não me lembro disso. Fábio se aproximou ameaçadoramente. Dona Raimunda, isso não é brincadeira. Temos pessoas esperando esse dinheiro. Pessoas perigosas. Não sei do que vocês estão falando. Foi quando Adriana perdeu completamente o controle. Chega dessa palhaçada! Mãe, eu sei que a senhora está fingindo, e se não devolver nosso dinheiro, vai ter que enfrentar as consequências. Que consequências? Perguntei, ainda mantendo a farsa. As mesmas que deveria ter enfrentado naquela montanha, ela gritou. Silêncio mortal. Ela havia confessado. Adriana, sussurrou Roberto, percebendo o erro fatal. Mas era tarde demais. Naquele momento, a porta da frente se abriu e Dr. Carlos entrou acompanhado de 2 investigadores da Polícia Federal. Adriana Santos, Roberto Santos e Fábio Martins. Vocês estão presos. O momento da prisão foi um dos mais intensos da minha vida. Adriana ficou paralisada quando viu os policiais federais entrarem em casa. Roberto tentou correr pela porta dos fundos, mas foi detido no quintal. Fábio, com mais experiência em crimes, permaneceu calmo, mas não conseguiu disfarçar o pânico em seus olhos. Não entendo, balbuciou Adriana. Do que estamos sendo acusados? Dr. Carlos se aproximou com uma pasta cheia de documentos. Tentativa de homicídio qualificado, formação de quadrilha, estelionato, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro. Isso é um absurdo. Minha mãe caiu acidentalmente na montanha. Temos um vídeo que prova o contrário, disse o investigador principal, mostrando o celular de Joaquim. Seu marido filmou tudo. O rosto de Adriana se transformou quando viu as imagens. Era impossível negar a evidência. Lá estava ela, empurrando a própria mãe de um penhasco. Vocês também estão presos por tentativa de extorsão e ameaças, continuou o Dr. Carlos. Temos gravações de todas as conversas dos últimos 15 dias. Roberto explodiu. Isso é armação. Eles nos induziram. Induziram vocês a planejarem um assassinato? Perguntou o investigador ironicamente. Enquanto os 3 eram algemados, eu finalmente pude tirar a máscara de idosa confusa. Adriana, disse eu, olhando diretamente nos olhos dela. Eu lembro de cada palavra que você disse naquela montanha. Ela tentou se aproximar de mim, mas foi impedida pelos policiais. Mãe, por favor, eu posso explicar. Explicar o quê? Que tentou me matar para ficar com meu dinheiro? Que falsificou minha assinatura? Que contratou um assassino para terminar o trabalho? Não foi assim. Nós estávamos desesperados. Roberto devia muito dinheiro. Eles iam nos matar. E por isso decidiram me matar primeiro? Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas já não despertavam nenhuma compaixão em mim. Mãe, eu sinto muito. Foi um momento de loucura. Loucura foi eu ter perdoado você tantas vezes. Loucura foi ter acreditado que você mudaria. Dr. Carlos interveio. Dona Raimunda, há algo mais que a senhora precisa saber. As investigações revelaram que este não foi o primeiro golpe deles. Como assim? Roberto já aplicou esse mesmo esquema antes. Em 2019, a mãe dele morreu em circunstâncias suspeitas, queda em casa,
3 dias após assinar uma procuração geral. Ela deixou 300 rolos. Zá 000 de herança. Meu sangue gelou. Ele matou a própria mãe? Não conseguimos provar porque não havia evidências suficientes na época, mas o padrão é idêntico: dívidas altas, pressão dos credores, parente idoso com patrimônio significativo, acidente doméstico fatal. Olhei para a Adriana com um horror total. Você sabia disso? Ela baixou a cabeça, confirmando meus piores temores. Você se casou com um assassino e decidiu seguir o exemplo dele. Mãe, por favor, não me chame de mãe. Mães não tentam matar filhas, e filhas não tentam matar mães. Os policiais começaram a retirar os 3 presos, mas antes que saíssem, Fábio se virou para mim. Dona Raimunda, a senhora não sabe com quem está mexendo. Tenho parceiros poderosos. Essa prisão não vai durar muito. É uma ameaça? Perguntou o Dr. Carlos. É um aviso, respondeu Fábio friamente. Após eles saírem, a casa ficou em silêncio sepulcral. Joaquim me abraçou forte e finalmente pude chorar todas as lágrimas que havia segurado durante essas semanas terríveis. Acabou, minha querida. Acabou. Mas Dr. Carlos nos trouxe de volta à realidade. Na verdade, está só começando. Fábio tem razão sobre uma coisa. Ele tem conexões perigosas. As investigações revelaram que ele faz parte de uma rede de criminosos especializados em golpes contra idosos em todo o país. O que isso significa? Significa que vocês podem estar em perigo. Essa organização movimenta milhões de reais anualmente, e Fábio é uma peça importante para eles. Estamos falando de quantos crimes? Só no último ano, identificamos pelo menos 50 casos similares em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Idosos mortos ou desaparecidos após transferirem patrimônios para parentes ou cuidadores. Estamos falando de mais de 20 milhões de reais em patrimônio roubado. A magnitude da operação criminosa era aterrorizante. E Adriana? Sua filha provavelmente vai pegar de 15 a 25 anos de prisão. Roberto, como reincidente, pode pegar 30 anos. Fábio, se conseguirmos provar todos os crimes, pode pegar prisão perpétua. Naquela noite, com proteção policial em casa, Joaquim e eu tentamos processar tudo o que havia acontecido. Em menos de um mês, nossa vida havia virado de cabeça para baixo. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Joaquim. De ter sido uma mãe tão permissiva, de ter ignorado os sinais, de ter perdoado tantas vezes. E agora? Agora vamos reconstruir nossa vida, sem ela. Mas o que não sabíamos era que nossa luta estava longe de terminar. A organização criminosa de Fábio não iria aceitar passivamente a prisão de um de seus principais operadores. 3 dias após a prisão, Dr. Carlos nos trouxe notícias que mudaram completamente nossa compreensão dos fatos. Ele chegou em casa acompanhado de uma delegada da Polícia Federal, doutora Patrícia Moura, especialista em crimes organizados. Dona Raimunda, Sr. Joaquim, preciso dar continuidade às investigações com informações que vocês devem saber, disse doutora Patrícia, sentando-se à nossa mesa. Piorou? Perguntou Joaquim. Descobrimos que o caso de vocês é ainda mais complexo do que imaginávamos. Fábio não é apenas um falsário. Ele é o operador principal de uma organização que atua em 7 estados brasileiros. Ela abriu um dossiê grosso com fotos e documentos. Nos últimos 3 anos, identificamos 127 casos de idosos mortos ou desaparecidos após transferirem patrimônios. O valor total roubado passa de 80 milhões de reais. Meu Deus, murmurei. Adriana e Roberto não eram apenas um casal desesperado por dinheiro. Eles faziam parte da operação há mais tempo do que imaginávamos. Dr. Carlos complementou. As investigações revelaram que Roberto conheceu Fábio na prisão, durante uma detenção anterior por estelionato. Quando saiu, foi recrutado para a organização. E Adriana? Sua filha foi cooptada gradualmente. Primeiro, Roberto a convenceu a pedir dinheiro emprestado para vocês. Depois, a ensinou a falsificar assinaturas. Finalmente, a convenceu de que vocês eram obstáculos à felicidade dela. Doutora Patrícia mostrou uma série de fotos. Adriana participou de pelo menos outros 4 crimes antes de tentar matá-la, sempre como filha dedicada, que cuidava de pais idosos até eles morrerem em acidentes. Meu mundo desabou novamente. Ela matou outras pessoas? Em Uberlândia, uma senhora de 78 anos morreu após cair da escada de casa. Adriana havia se mudado para lá 6 meses antes, alegando querer cuidar da tia doente.
A mulher deixou 400 mil reais. Em Juiz de Fora, um senhor de 82 anos teve ataque cardíaco após transferir 300 mil reais para a conta de uma sobrinha que apareceu do nada, Adriana, usando documentos falsos. Isso não pode ser verdade, eu disse, mesmo sabendo que era. Infelizmente é. Sua filha se tornou uma assassina em série, especializada em crimes contra idosos. Joaquim segurou minha mão. Como descobriram tudo isso? O celular de Fábio foi uma mina de ouro. Ele documentava todos os crimes, incluindo vídeos e fotos das vítimas antes e depois dos acidentes. Aparentemente, era material para chantagem interna na organização. Doutora Patrícia mostrou mais documentos. Descobrimos também que vocês não eram as primeiras vítimas de Adriana em Poços de Caldas. Como assim? Lembram da dona Mercedes, que morava sozinha na rua de vocês? Ela morreu há 2 anos em um acidente doméstico. Meu coração parou. Dona Mercedes havia sido nossa vizinha por 15 anos, uma senhora adorável que morava sozinha após enviuvar. Adriana se ofereceu para ajudar Dona Mercedes com as compras e remédios. 2 semanas depois, a senhora foi encontrada morta no banheiro, aparentemente após escorregar no box. Deixou 200 mil reais em poupança. E ninguém suspeitou? Quem ia suspeitar? Adriana era conhecida como uma moça prestativa, filha de pessoas respeitadas na cidade. O atestado de óbito foi por morte acidental. Mas o dinheiro... Dona Mercedes havia feito um testamento 1 semana antes de morrer, deixando tudo para a Adriana em gratidão pelos cuidados recebidos. A assinatura era falsa, mas só descobrimos isso agora. Dr. Carlos interveio. Temos evidências de que Adriana praticava a falsificação de assinaturas há pelo menos 5 anos. Ela era muito boa nisso. Como conseguiu aprender? Fábio ensina técnicas de falsificação para todos os membros da organização. É parte do treinamento básico. Doutora Patrícia continuou. Mas o mais chocante ainda está por vir. Descobrimos quem são os mandantes da organização. Quem? Um grupo de advogados especializados em inventário e sucessão. Eles identificam idosos com patrimônio alto e sem família próxima. Depois, recrutam pessoas para se aproximar das vítimas como cuidadores, parentes ou vizinhos prestatativos. E esses advogados ficam com o quê? 50% de tudo que é roubado. O resto é dividido entre os executores como Fábio, Roberto e Adriana. Calculei rapidamente. Se a organização havia roubado 80 milhões de reais, os advogados embolsaram 40 milhões de reais. Quantas pessoas estão envolvidas? Pelo menos 30 executores ativos e uma rede de apoio de mais de 100 pessoas. Falsários, médicos que forjam atestados de óbito, funcionários de cartórios, investigadores privados que localizam vítimas em potencial. E todos vão ser presos? Estamos executando operações simultâneas em 7 estados. Até agora, prendemos 23 pessoas, incluindo 2 dos advogados mandantes. Joaquim fez a pergunta que eu estava com medo de fazer. E o que acontece conosco agora? Vocês estão sob proteção federal até o fim das investigações. A organização costuma eliminar testemunhas importantes. Eliminar? Dona Raimunda, vocês são as únicas vítimas sobreviventes que podem testemunhar contra a organização. Sua morte seria muito conveniente para eles. Naquela noite, com agentes federais fazendo a segurança da nossa casa, tentei processar a realidade. Minha filha não era apenas uma golpista desesperada, era uma assassina em série que havia matado pelo menos 5 pessoas. E agora, nossa própria vida estava em perigo por termos sobrevivido ao plano dela. 6 meses depois da prisão, finalmente chegou o dia do julgamento. O Fórum de Poços de Caldas nunca havia visto tanta movimentação. Jornalistas de todo o país estavam cobrindo o caso, que havia se tornado conhecido como a Máfia dos Inventários. Adriana entrou no tribunal algemada, vestindo o uniforme laranja da penitenciária. Ela havia emagrecido muito e seus cabelos estavam grisalhos. Quando nossos olhos se cruzaram, ela baixou a cabeça imediatamente. Roberto e Fábio também estavam presentes, junto com outros 15 membros da organização que haviam sido capturados. O promotor público, Dr. Eduardo Santos, havia preparado um caso sólido com mais de 200 evidências. Senhores jurados, começou o Dr. Eduardo, vocês vão conhecer hoje uma das organizações criminosas mais cruéis que já atuou no Brasil. Uma quadrilha que transformou o amor filial em arma de morte. Durante 3 dias,
Testemunhei depoimentos que revelaram a extensão completa dos crimes. Familiares de outras vítimas contaram histórias similares à minha. Parentes carinhosos que de repente se tornavam interessados no bem-estar de idosos ricos. No segundo dia, foi minha vez de depor. Com a voz firme, contei tudo, desde o convite para ver o nascer do sol até o momento em que descobri que Adriana havia matado outras pessoas. Dona Raimunda? Perguntou o advogado de defesa de Adriana. A senhora não acha que pode estar exagerando? Sua filha sempre foi uma boa menina. Uma boa menina não empurra a própria mãe de um penhasco, respondi. Uma boa menina não mata 5 idosos por dinheiro. O momento mais difícil foi quando Adriana pediu para fazer uma declaração final. Mãe, ela disse, olhando para mim através das lágrimas. Eu sei que não mereço seu perdão. Sei que me tornei um monstro. Mas quero que saiba que no fundo, muito lá no fundo, ainda existe a filha que a senhora criou com tanto amor. Essa filha morreu no dia em que você decidiu me matar, respondi. O que está aí é apenas uma assassina que por acaso saiu do meu ventre. O julgamento revelou detalhes ainda mais chocantes. Fábio havia confessado em troca de redução de pena, revelando que a organização planejava expandir para outros países da América Latina. O Brasil era apenas o laboratório, ele disse. O plano era exportar o modelo para a Argentina, Chile e Uruguai. Calculávamos faturar 500 milhões em 5 anos. Doutor, Eduardo apresentou evidências de que a organização havia desenvolvido métodos científicos para identificar vítimas ideais. Idosos com patrimônio acima de 200 mil reais, sem família próxima ou com familiares distantes, com problemas de saúde que facilitariam acidentes naturais. Moradores de cidades menores, onde havia menos controle policial, eles transformaram o assassinato de idosos em uma ciência exata, disse o promotor. O mais revoltante foi descobrir que existia um manual de treinamento de 200 páginas, ensinando como ganhar a confiança de idosos, como falsificar documentos e como simular acidentes convincentes. No terceiro dia, o juiz Dr. Marcelo Ribeiro proferiu as sentenças. Adriana, 28 anos de prisão por 5 homicídios qualificados, estelionato e formação de quadrilha. Roberto, 35 anos por 6 homicídios, incluindo sua própria mãe, estelionato e liderança de organização criminosa. Fábio, 40 anos por comandar a operação e participar de 15 homicídios comprovados. Quando a sentença de Adriana foi lida, ela desabou em choro. Gritou meu nome várias vezes, implorando perdão. Mas eu permaneci impassível. A dor de ter perdido uma filha havia dado lugar à satisfação de ver justiça sendo feita. Após o julgamento, Dr. Carlos me trouxe uma notícia final surpreendente. Dona Raimunda, as autoridades conseguiram recuperar grande parte do dinheiro roubado pela organização. A senhora vai receber uma indenização de 300 mil reais por danos morais e materiais. E o dinheiro das outras vítimas será devolvido às famílias. No total, conseguimos recuperar 45 milhões dos 80 milhões roubados. Mas a revelação mais impactante veio no final. Descobrimos que Adriana não agiu sozinha desde o início. Ela tinha uma parceira. Quem? Sua nora, a esposa do seu filho Carlos. Meu mundo desabou novamente. Marina? Mas Carlos morreu há 3 anos. Exato. E Marina herdou 150 mil reais do seguro de vida dele. Ela conheceu Roberto através de Adriana e entrou na organização logo depois. Onde ela está? Fugiu para o Paraguai quando soube das prisões, mas temos um mandado internacional de captura. Naquela noite, em casa, finalmente consegui chorar todas as lágrimas que havia guardado durante esses meses terríveis. Havia perdido não apenas uma filha, mas descoberto que a nora que considerava como filha também era uma criminosa. O que fazemos agora? Perguntou Joaquim. Reconstruímos nossa vida, respondi. Sem elas. E foi exatamente isso que fizemos. Com o dinheiro da indenização, criamos uma fundação para ajudar famílias vítimas de crimes similares. Nossa história virou documentário e livro, ajudando outras pessoas a identificar sinais de golpes contra idosos. 3 anos depois, ainda recebo cartas de Adriana na prisão. Todas vão direto para o lixo, sem serem abertas. Perdoar pode ser uma virtude, mas há traições que não merecem perdão. Hoje, 4 anos após aquela manhã terrível na montanha,
posso dizer que encontrei a paz. Joaquim e eu conseguimos reconstruir nossa vida de uma forma que jamais imaginamos possível. A Fundação Raimunda Queiroz, que criamos com o dinheiro da indenização, já ajudou mais de 300 famílias vítimas de golpes similares. Temos uma equipe de 15 pessoas, incluindo psicólogos, advogados e assistentes sociais, que trabalham gratuitamente para orientar idosos sobre como se proteger de golpistas. Nossa empresa de confecções se tornou ainda mais próspera. Decidimos contratar apenas pessoas com mais de 50 anos que haviam perdido o emprego por preconceito etário. Hoje empregamos 40 pessoas e faturamos 120 mil tares mensais. Sabe o que mais me orgulha? Perguntou Joaquim outro dia, enquanto tomávamos café na varanda. O quê? Ver que você transformou a pior experiência da sua vida em força para ajudar outras pessoas. É verdade. A dor de ter sido traída pela própria filha me ensinou a valorizar ainda mais as pessoas que realmente me amam. Joaquim, nossos amigos verdadeiros, os funcionários da empresa que se tornaram nossa nova família. 3 meses atrás, recebemos a notícia de que Marina havia sido capturada no Paraguai e seria extraditada para o Brasil. Ela será julgada pelos mesmos crimes de Adriana. Senti alívio, mas não raiva. A raiva não faz parte da minha vida há muito tempo. Adriana ainda me escreve da prisão. As cartas chegam mensalmente, sempre no mesmo tom, pedindo perdão, dizendo que mudou, que encontrou Deus, que quer uma chance de recomeçar. Todas continuam indo para o lixo. Não é crueldade, é proteção. Proteger meu coração de mais manipulações. Roberto morreu na prisão há 2 anos, assassinado por outros detentos que descobriram que ele matava idosos. Quando soube, não senti nem alegria nem tristeza. Apenas pensei que a justiça havia seguido seu curso natural. Fábio conseguiu redução de pena por colaboração e deve sair da prisão em 15 anos. Mas as autoridades me garantiram que ele será vigiado pelo resto da vida e nunca mais poderá trabalhar com documentos ou ter acesso a informações de idosos. O que mais me impressiona é como nossa história ajudou a criar leis mais rígidas para proteger idosos. O Congresso aprovou a Lei Raimunda Queiroz, que obriga cartórios a fazer verificações mais rigorosas quando idosos transferem patrimônios para terceiros. Bancos agora têm protocolos especiais para transferências de valores altos feitas por pessoas com mais de 60 anos. É obrigatória a presença de 2 testemunhas e avaliação psicológica se o valor for superior a 50 mil reais. Também criamos um aplicativo chamado Protege Vovô, onde familiares podem cadastrar idosos e receber alertas sempre que houver movimentações financeiras suspeitas. Já tem mais de 100 mil usuários em todo o Brasil. Mas o que mais me enche de orgulho são as histórias que recebemos de pessoas que conseguiram se proteger porque conheceram nossa história. Dona Clara, de 78 anos, de Belo Horizonte, que desconfiou quando uma sobrinha distante apareceu oferecendo cuidados. Ela nos procurou e descobrimos que a mulher era membro de uma quadrilha similar. Seu Francisco, de 82 anos, do Rio de Janeiro, que estava sendo pressionado pelo genro a vender a casa. Nossa equipe jurídica descobriu que os documentos eram falsos e o genro foi preso. Dona Antônia, de 75 anos, de Salvador, que estava sendo medicada com doses altas de sedativos por uma cuidadora contratada pela filha. Salvamos a vida dela por pouco. Hoje, enquanto escrevo esta história, olho pela janela e vejo o mesmo pico do Gavião, onde quase morri. Mas não sinto medo ou raiva. Sinto gratitude. Gratidão por ter sobrevivido, por ter descoberto a verdade, por ter encontrado forças para transformar trauma em propósito. Joaquim está no jardim, plantando rosas vermelhas, minhas novas flores favoritas. Às vezes ele me pergunta se sinto falta de Adriana. A resposta é sempre a mesma. Sinto falta da filha que pensei que ela era, não da pessoa que ela realmente se tornou. Aos 68 anos, descobri que nunca é tarde para recomeçar. Que família não é apenas sangue, mas escolha. Que perdão não significa aceitar ser pisoteada novamente. Se você está assistindo esta história e tem pais ou avós idosos, por favor, proteja-os.
Ensine-os sobre os golpes. Acompanhe suas movimentações financeiras. Desconfie de pessoas que aparecem do nada oferecendo cuidados. E se você é um idoso que está sendo pressionado por familiares ou cuidadores a assinar documentos ou transferir dinheiro, procure ajuda. Nossa fundação tem um telefone de emergência, 0800 Protege. Atendemos 24 horas por dia. Lembre-se, você merece viver seus anos dourados com dignidade, segurança e amor verdadeiro. Não aceite migalhas de afeto em troca do seu patrimônio. Minha história termina aqui, mas minha missão continua. Cada dia que acordo é uma oportunidade de proteger outros idosos de passarem pelo que passei. E você, que acompanhou minha jornada até aqui, deixe seu like neste vídeo se a história te tocou. Se inscreva no canal para conhecer outras histórias de superação. E me conte nos comentários, de onde você está assistindo e que horas são aí. Adoro saber que minha história chega a pessoas de todo o Brasil e do mundo. Nunca se esqueça, enquanto há vida, há esperança. Enquanto há esperança, há força para recomeçar. Com amor e gratidão, Raimunda Queiroz.